E aí, povo, beleza? Então, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que está acostumado aqui. Hoje eu vou dar algumas dicas de como passar no mestrado, doutorado e como sobreviver a ele propriamente dita. A dica são dicas mais específicas, mas que vão ajudar você de alguma maneira, eu espero. Bem, primeira dica. Quando você for fazer, se você decidir seguir por essa carreira acadêmica mesmo, essa carreira de pesquisa, seria interessante você pensar em fazer e pesquisar alguma coisa que você realmente goste. Por exemplo, eu sou apaixonado por formigas, eu trabalho com formigas. Eu trabalho desde a graduação com formigas até o final do doutorado que eu defendi agora. Todo esse tempo eu trabalhei com formigas. Mesmo que você, por exemplo, eu gostaria de trabalhar com alguma coisa com formigas, mas também gostaria de trabalhar com abelhas, com vespas, com cupins, com qualquer outro organismo. Você pode, mas desde que seja alguma coisa que você realmente goste. Não é algo bem chato de fazer. Quando você gosta de alguma coisa, realmente você vai fazer aquela coisa com mais vontade. Por exemplo, você vai ler os papers, vai descobrir algumas coisas, vai ler livros, vai até mesmo fazer suas análises de uma maneira totalmente diferente, vendo com os outros olhos. Então, a primeira dica é: sempre faça alguma coisa que você goste. Escolha um campo da ciência que você goste para fazer seu mestrado, doutorado e bola para frente. Porque, querendo ou não, mestrado são 2 anos, enquanto o doutorado são 4 anos aqui no Brasil. Essa é a primeira dica, e uma dica que muito provavelmente, quando você chegar mais na frente, quando você estiver no meio do seu doutorado, você vai falar: poxa, quando você faz alguma coisa que você gosta, é totalmente diferente de quando você não faz uma coisa que você gosta, principalmente na área da pesquisa, que é totalmente estressante. Essa é a primeira dica. Segunda dica é quando você vai escolher um orientador. Isso é uma parte muito importante da sua pós-graduação, até mesmo quando você está na iniciação científica. Algumas dicas para escolher o orientador são simples e que vão te salvar um tempo que você poderia. Vão poupar brigas com seu orientador. Literalmente é isso. Primeira coisa que você deve fazer: procure um orientador que, puxando da primeira dica, trabalhe com uma área parecida com uma área que você gosta. Por exemplo, se você gosta de trabalhar com células, procure um orientador da citologia e que ele tope fazer alguma coisa que você está pensando, alguma coisa que, por exemplo, siga a linha de pesquisa dele. Tenha um bom relacionamento com o seu orientador. Isso pode parecer óbvio, mas muitas vezes não acontece. Então algumas pessoas acabam que não conseguem ter uma pós-graduação ou fazer sua pesquisa direito porque elas não têm um bom relacionamento com o orientador. Outra coisa, converse com os orientandos dele antes de escolhê-lo para ser seu orientador. Pergunte como ele é na vida profissional, se ele segue afinco, por exemplo, normas, regras, essa parte mais ética, porque eu já ouvi histórias, não aconteceu comigo, mas de orientadores que não eram éticos com seus alunos. Pergunte para eles como ele é, por exemplo, se ele é regrado, se ele cobra muito. Orientadores que cobram muitas vezes são muito melhores que orientadores que te deixam. Pergunte essas coisas. Veja o currículo dele, veja quais são as publicações. Veja se as publicações dele são publicações de relevância, tá? Para isso é muito simples você ter essas informações de publicações de relevância. Entra no currículo Lattes dele e veja colaborações internacionais, que isso provavelmente, se ele tiver muita colaboração internacional, vai abrir o seu leque para onde você pode ir ou não, pessoas que você pode conhecer que trabalham com isso ou não. Programas de pós-graduação, isso também são muito importantes. Não vá apenas por notas de programas de pós-graduação.
tá bom? Às vezes programas pequenos que acabaram de entrar têm uma nota baixa, principalmente porque não tem jeito de fazer toda a quantificação da CAPES. Então, mesmo tendo um corpo docente muito bom, mesmo tendo um corpo docente com professores totalmente qualificados, ele pode ter uma nota baixa por causa da maneira que a CAPES ela tem de dar nota para os cursos. Raramente, não estou dizendo, mas pode acontecer que um curso que acabou de ser criado em uma universidade, ele já começa com nota 5. Tá? Geralmente os cursos criados ficam entre 3 e 4. E isso tem nas suas variâncias. Um dia talvez eu fale sobre isso aqui. Outra coisa, no programa, veja quais são as disciplinas que você vai ter que fazer, disciplinas obrigatórias ou outras disciplinas. As disciplinas geralmente obrigatórias são aquelas muito chatas de se fazer. Toda disciplina obrigatória é muito chata. Mas alguns programas, por exemplo, eu fiz mestrado na Universidade Federal de Viçosa, lá não tinham disciplinas obrigatórias para os alunos, o que foi bem interessante, porque eu pude eu mesmo montar minha grade com as coisas que eu gostaria de fazer. Aqui na USP eu tinha só 2 disciplinas obrigatórias de todos os que eu tinha que fazer, todos os créditos, e eu fiz essas disciplinas obrigatórias aqui, e os demais eu montei meu esquema. Veja isso porque alguns programas às vezes não tem, ou tem tipo 3, 4 disciplinas obrigatórias que você tem que escolher também algumas. Universidades. Universidades são aquilo que muita gente fica em dúvida. Por quê? Eu posso ir para uma universidade grande, muito boa, ou eu posso ficar numa universidade pequena, perto da minha casa. Então, o que fazer? A minha dica para essa parte de universidade é: vá para onde está o polo da sua pesquisa. Não é importante, por exemplo, se eu gostar de trabalhar, por exemplo, com genômica, eu poderia muito bem tentar uma vaga no IB da USP, onde é o polo, se não me engano, aqui no Brasil, é o polo de genômica no Brasil. Se eu gostar, por exemplo, não sei, de ecologia, por que não ir para a Unicamp, para a ecologia da Unicamp? Ou neurociência, por que não ir para o Rio Grande do Norte, e aquele novo polo de neuropesquisa que está lá? Por que não? Entendeu? Aí você vai ter acesso às melhores condições, geralmente, para fazer a sua pesquisa, porque geralmente você já vai ter todo um aparato para aquilo. Agora, se você gostar, for daquelas pessoas que curtem bastante mesmo ficar próximo da família, próximo de casa, próximo da mãe, daí já é outra coisa. Você pode escolher outras universidades, mas tenha em mente que quanto mais longe dos polos de pesquisa você está, mais difícil vai ser para você realizar sua pesquisa. Não dizendo, por exemplo, eu tô aqui, vamos tirar, no interior de Minas Gerais, não tem nenhuma universidade com o que eu quero trabalhar, o que eu faço nesse esquema? Não tem polo próximo. O polo mais próximo, vamos supor, é Porto Alegre. Se você não tiver a oportunidade de ir para Porto Alegre, você faz perto da sua casa e tenta depois, através de conversa com os professores, passar um tempo lá para você ver como é a experiência de estar num polo mesmo de pesquisa, onde trabalha sobre aquilo, como que é a rotina de outros laboratórios. E para finalizar, algumas coisas importantes que a gente tem que ter sempre em mente. Vamos lá. Dica para finalizar, número 1. Se programa. Isso é simples. Se programar, por quê? Vamos supor que você está no mestrado, lei de Murphy. A lei de Murphy diz: tudo que tem que dar errado, vai dar errado. Então, se programe para, caso alguma coisa dê errado, como já deu para mim muitas vezes, você tenha como sair dessa situação. Ok? Não tenha vergonha, de errar, e não tenha vergonha de pedir ajuda. Errar, todos nós erramos. Oi, gatinha. Todos nós erramos. Então, isso é tranquilo.
Mas o que pode acontecer é você errar e ser tão orgulhoso a ponto de não pedir ajuda para tentar consertar o seu erro. Então, uma dica minha: você errou, converse com alguém que tem mais experiência para ver onde está o seu erro e como você pode corrigir esse erro. Na sua pesquisa, e assim vai. E, por último, se não der certo da primeira vez, cara, continue tentando. Mestrado, doutorado é isso. Geralmente você está sob pressão. 24 horas por dia. Muita gente acha, mestrado e doutorado é simples. Mestrado e doutorado não são simples. Eles são muito difíceis de se fazer. Por quê? Principalmente o mestrado. O doutorado ainda... Eu achei o meu doutorado bem mais tranquilo do que o meu mestrado. Por quê? Você tem 4 anos. 4. Geralmente, 1 ano você tira para fazer os seus pilotos, disciplinas, aprender algumas coisas novas. Por exemplo, no meu mestrado eu tive que aprender cromatografia gasosa. Então, nesse primeiro ano, praticamente é piloto, disciplina e aprender coisas novas. Segundo ano é o ano que geralmente pega para valer, onde você vai atrás das coisas e começa a fazer os seus experimentos. Geralmente é assim. Tem gente que já começa, porque já sabe algumas coisas, já começa no primeiro ano logo. Eu não comecei porque eu não tinha ideia nenhuma sobre química, comunicação, essas coisas. O terceiro e o quarto ano geralmente você pega para continuar sua pesquisa e no final, no último ano, para finalizar e escrever sua tese. Os últimos 6 meses geralmente você pega para escrever sua tese direto. E o mestrado não, você tem 1 ano, praticamente. Vamos supor que você vai fazer, são 2 anos. No primeiro ano, aprender técnicas e revisão da literatura e fazer tudo isso. E o segundo ano fica para você fazer sua pesquisa. Então fica muito corrido, diferentemente do doutorado. Então se planeje, certo? Peça ajuda, converse com as pessoas, não tenha vergonha. Se você tiver vergonha, você nunca vai conseguir chegar muito longe, ok? E era o que eu tinha falado aqui hoje. Boa sorte aí para quem estiver tentando. E valeu!